Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje a ideia é encerrar Rússia, né? Então, na semana passada, na nossa última aula aí sobre Rússia, a aula número 3, a gente falou um pouquinho sobre formação territorial da Rússia, né? Formação da União Soviética e período aí de Guerra Fria, né? E a gente conversou um pouquinho sobre aquele período, né, onde as coisas estavam relativamente equilibradas entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, né? Lembrando que no período da Guerra Fria, esses países, né, tinham várias disputas, né? Disputa espacial, bélica, nuclear, olímpica, científica e cultural. Quem quiser mais detalhes, é só assistir aí a aula Rússia 3, que está no canal. E até mais ou menos a década de 60, União Soviética conseguia, né, acompanhar os Estados Unidos e até se destacar em alguns setores com os Estados Unidos. Só que na medida que o tempo foi passando, né, o modelo de produção soviético ele acabou, né, representando aí uma série de gastos excessivos para o Estado soviético acompanhar aí todas essas corridas, né, acompanhar os Estados Unidos nessas corridas. E aí a gente chega num momento que começa talvez no finalzinho da década de 60, vai se estender aí por toda a década de 70 e 80, né? Quando a União Soviética ela vai entrar num período de decadência. Ela não consegue mais acompanhar os Estados Unidos. E talvez, né, olhando hoje um pouquinho do que aconteceu lá atrás, né, a maneira de organizar a sociedade dos Estados Unidos, ela levou alguma vantagem em relação à maneira soviética, principalmente por conta do consumo de massa. Tanto Estados Unidos quanto União Soviética, durante a Guerra Fria, investiam aí vastas somas, né, no setor aeroespacial, no setor bélico, em todos aqueles setores relacionados à corrida, né, à disputa entre os dois países. Porém, né, os Estados Unidos levou uma grande vantagem em relação à União Soviética, porque nos Estados Unidos havia, né, no mundo capitalista de maneira geral, havia uma tendência onde aquilo que era investido num primeiro momento para a guerra se transformasse aí em invenções civis que melhorassem a vida das pessoas, né? A gente tem o grande exemplo disso que permite que nós estejamos nos comunicando nesse momento, que é a internet. A internet ela foi inventada nesse contexto de Guerra Fria, quando os Estados Unidos temiam ali que seus centros de armazenamento de dados, né, fossem atacados, e o que aconteceria, né, com as informações existentes neles, né? Então criou-se um sistema ali para interligar os computadores, a própria ideia de nuvem, né? Talvez ela começa ali, né, nesse primórdio da internet durante a Guerra Fria e depois, né, ela se expande aí, tem acesso na sociedade civil. Tem outras invenções, né? Por exemplo, o sistema de GPS que a gente usa cotidianamente, ele é um invento ali da Guerra Fria, né, que permitia o posicionamento melhor aí dos mísseis, né, que se atingisse exatamente o alvo desejado. Deixa eu ver o que mais. Telefonia celular, outro evento importante, enfim, né? Na sociedade capitalista ocidental, de maneira geral, esses investimentos em defesa, principalmente, num segundo, num terceiro momento, se transformavam em produtos civis,
o que ajudava, né, a aquecer a economia, né, do mundo capitalista. E no caso da União Soviética, isso não acontecia, né? Era uma economia muito mais engessada, até por conta dos planos quinquenais ali da antiga União Soviética, mas principalmente, né, que as coisas elas eram inventadas, né, sem pensar talvez num uso civil, né? E enquanto o governo gastava muito dinheiro, né, em armas, em propaganda, enfim, né, a população tinha pouco acesso a produtos, a facilidades. Eu deixei aqui um vídeo do canal Spotniks muito legal sobre como era viver na antiga União Soviética, a questão de esperar anos às vezes para poder comprar um carro, mesmo que você tivesse dinheiro, você não conseguiria atender a sua necessidade no momento que você tinha, né? Então, era uma vida um pouquinho sofrida no sentido de das pessoas, né, de maneira geral, o sistema produtivo ele não conseguia atender às necessidades das pessoas no momento que elas as tinham. Tá? Era uma sociedade de racionamento, de filas, e junto com tudo isso, né, tinha corrupção, tinha alguns membros do Partido Comunista que viviam aí num mundo aparentemente diferente, né, com alguns privilégios. Quem tiver oportunidade, leia um livro chamado Revolução dos Bichos, de George Orwell, que ele conta um pouquinho disso. E lá no mundo ocidental era um pouquinho diferente. Então, na medida que vai passando o tempo, né, embora o sistema socialista ele conseguiu resolver alguns problemas básicos, né, tipo, deu melhor condição de saúde, de educação para muita gente, né, as pessoas queriam mais e esse sistema ele não conseguia trazer isso para as pessoas, né? E com tudo isso, na medida que o tempo foi passando, né, num longuíssimo prazo, a economia da antiga União Soviética ela foi ficando para trás em relação à economia dos Estados Unidos. Eu vi alguns dados que, tipo, enquanto os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, investiam, sei lá, 5% do PIB, né, a União Soviética, esses gastos, né, em porcentagem do PIB, eles iam aumentando. Né? Então, toda a estrutura produtiva da sociedade estava voltada para a questão bélica, para a questão da guerra. Né? E isso, de alguma forma, prejudicava a vida das pessoas. Eu deixei aqui também um videozinho, né, de venda de armas para o resto do mundo durante a Guerra Fria. De qualquer forma, né, do ponto de vista econômico, né, como o mundo capitalista ele é mais adaptado a esse consumo de massa, né, a União Soviética ela foi perdendo espaço. E aí, né, para ajudar, né, tudo aquilo que estava ruim, na década de 80 ficou ainda pior. Né? Na verdade, começa em 79. Né? Em 1979, a União Soviética invade o Afeganistão. Né? Anexa o Afeganistão ao seu território, porém entra numa guerra civil que vai consumir muitos recursos humanos e principalmente recursos materiais. Né? E um outro evento que acontece já na década de 80, que foi muito importante e que também teve consequências muito drásticas, né, para a antiga União Soviética, foi o acidente nuclear de Chernobyl, ou Chernobyl, eu nunca sei como fala. Mas, de qualquer forma, né, quem já viu a série da HBO dá para imaginar, né, o que representou esse acidente nuclear e o quanto isso não deve ter custado para a antiga União Soviética. Né? Então, assim, as coisas já estavam difíceis e esse país, né, ele entrou aí numa guerra meio que sem saída no Afeganistão, né, e também por um acidente aí, acabou tendo que destinar muitos recursos para conter aí os danos do acidente nuclear de Chernobyl. E isso só ajudou, né, a tornar a situação econômica da antiga União Soviética
muito mais precária. E aí, no meio disso tudo, né, desses dois eventos, assume o poder na antiga União Soviética esse tiozinho aí que vocês estão vendo, né, Mikhail Gorbachev. Eu não lembro se ele assume o poder em 85 ou se é 86. Mas, de qualquer forma, né, ele pegou o governo do país no final da guerra do Afeganistão, né, e durante o acidente nuclear de Chernobyl. E ele inicia, né, uma série de reformas ali, cuja grande tentativa era salvar a União Soviética e principalmente, né, salvar aí o sistema socialista. Essas duas reformas foram a perestroika, que é a reconstrução, a reestruturação econômica, ou seja, adotar algumas políticas aí de concorrência, de privatização de empresas, de desestatização, né, do país, para tornar a economia soviética mais dinâmica e talvez tentar, né, ser capaz de acompanhar essa coisa do consumo de massa que a população queria tanto. E uma outra política adotada concomitantemente foi a glasnost. Essas duas palavras são russas e sinto muito, vocês têm que saber, né? Glasnost foi um conjunto de reformas políticas, principalmente aí focadas na transparência da vida pública, né? Tinha bastante corrupção na antiga União Soviética e a ideia era dar transparência para evitar, né, corrupção, evitar privilégios, enfim, não perseguir as pessoas por conta das opiniões, às vezes até por estar falando verdade. E, cara, quando ele pensou isso, é o tipo de coisa que no papel é uma beleza, mas na prática meio que virou o caos, né? As reformas da perestroika acabaram deixando tudo que já estava confuso mais atrapalhado, né, do ponto de vista econômico e de produção de coisas na antiga União Soviética. E com a glasnost, as pessoas começaram a meter o louco ali, criticar o governo, protestar, enfim, aproveitar a liberdade que eles nunca tiveram, né? Talvez criando situações que pioravam o quadro geral. E aí, né, no meio disso tudo, guerra no Afeganistão, né, e acidente nuclear de Chernobyl. Então, era um cenário bastante complicado aí o final da década de 80 na antiga União Soviética. E com isso, né, a União Soviética ela vai passando por algumas mudanças drásticas até que ela chega ao fim no ano de 1991. Mas antes disso, o Gorbachev ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? E ele é uma personalidade que é adorada no mundo ocidental, né? Por isso que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Tipo, ele acabou com a Guerra Fria, né? Mas lá na Rússia, talvez não sejam todos os que gostam dele, né? Ele não seja, na visão de muitos russos, né, um herói. Por quê? Né, ele assume um país que, na visão da população ali, competia de igual para igual com os Estados Unidos, e quando ele termina, né, a União Soviética nem existe mais, era um país em crise, estava tudo bastante complicado ali. Tá? Eu deixei aqui até, ele virou um ícone do capitalismo. Né? Tem um comercial da Pizza Hut que ele fez, né, protagonizou ali, e o comercial é muito legal, embora tá legendado em inglês, dá para entender um pouquinho, né, que são as pessoas dentro ali da Rússia amando ou odiando o Gorbachev. Depois do Gorbachev, a Rússia entra num período de crise econômica muito grande, né? Aqui eu peguei um mapa, né, do que foi a União Soviética. Aqui eram os países socialistas do resto da Europa, tá? E aí, depois do fim da União Soviética, né, depois de 1991, como que ficou? Tá? Então, aqui, esse pedacinho dos estãos era parte da União Soviética e deixou de ser. Aqui, ó, Ucrânia, Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, tá? Uma região que também fazia parte da União Soviética e se desmembrou. Bem,
como eu falei, né, depois do fim da União Soviética, a economia russa entra num período de crise econômica que é bem grave, tá? Aqui, se eu não me engano, está indo de 1989, o PIB da Rússia, né, olha o que acontece aqui ao longo de toda a década de 90, né, vai tudo caindo. E aí as coisas começam a melhorar quando o Putin assume o poder. Os dois gráficos são iguais, só que períodos de tempo aqui um pouquinho diferentes. Tá, mas quando a gente vê aqui, ó, 99, quando Putin assume, ó, a situação era bem grave e ele inicia ali uma série de reformas que vão, né, melhorando a economia russa. Tá? Então o Putin, né, eu deixei aqui um link com várias fotos do Putin fazendo várias coisas diferentes, né? Ele é um líder que está há mais de 20 anos no poder ali na Rússia e muitas vezes ele já foi presidente, já foi primeiro-ministro, torceu um pouco a constituição do país para poder se manter ali no poder, mas de qualquer maneira, né, no governo dele, a vida dos russos melhorou. Tá? Ele iniciou também algumas políticas de fortalecimento das forças armadas e no governo dele aí a Rússia, né, voltou a recuperar prestígio internacional. Então ele é um líder, né? Eu não vou dizer querido, mas enfim, de maneira geral, é um sujeito popular na Rússia e se mantém ali no poder há mais de 20 anos. Tá? E perto do que foi a década de 90, né, a Rússia está bem melhor aí no governo Putin. Bem, e aí, né, qual que seria, né, para a gente pensar do ponto de vista geopolítico, né, o futuro aí da Rússia? Tem algumas questões, né, que elas têm aparecido nos noticiários e são interessantes. Né? O aumento das temperaturas do planeta tem viabilizado uma rota de navegação pelo Ártico. Né? E lembrando, o país que mais tem litoral aqui no Oceano Glacial Ártico é a Rússia. Tá? Então, talvez isso seja uma coisa que favoreça a economia russa no futuro. Né? Os chineses estão bastante interessados nisso, né? Porque seria uma forma de transporte muito mais rápida, né, do que a maneira que eles fazem atualmente. Questões nucleares, né, sempre vão ser importantes. A Rússia é o país com o segundo maior arsenal nuclear do planeta. Inclusive, acho que nas últimas semanas ela divulgou ali uma série de qual que seria a política russa, né, para o uso de armas nucleares. Então, eles sempre decretaram que eles jamais usariam para atacar, e sim para se defender. Né? Na mesma toada, quando os Estados Unidos começaram a anunciar desenvolvimento de algumas armas novas, enfim, de uma nova geração de armas nucleares. E por fim, né, existe um alinhamento político entre os inimigos. Né? Aqueles países que os Estados Unidos colocou numa espécie de eixo do mal, né, eles acabam, né, se aliando. Então, assim, a Rússia é uma eterna inimiga dos Estados Unidos e os russos, eles estão próximos aí da Venezuela, que também é tretada com os Estados Unidos, próximos do Irã e próximos da China. Né? Mas vamos aguardar aí como que vai ser. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.